nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que hoje nós ouvimos vem nos ensinar a importância de levar a sério a palavra revelada por nosso Deus. Nós às vezes ouvimos a palavra e não deixamos que ela penetre em nossas vidas, em nossos corações, e deixamos passar a palavra. É preciso tomar cuidado com isto. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós devemos nos lembrar de que nós fomos catequizados. Alguém nos catequizou. E hoje somos chamados a lembrar no início da catequese de como o Brasil foi catequizado. Por isso, celebramos São José de Anchieta. José nasceu nas Ilhas Canárias, território espanhol, em 1534 e faleceu em Vitória, Espírito Santo, em 1597. Tendo se tornado padre jesuíta e missionário no Brasil, dedicou-se principalmente a catequizar a população indígena, da qual foi defensor incondicional. Foi também historiador e poeta, declarado santo pelo Papa Francisco em 2014, o apóstolo do Brasil intercede em favor dos atuais povos indígenas. E também lembre-se de todos nós que somos catequizados ou que assumimos a função de catequistas, esta grande missão de evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, ouvimos este curto evangelho, mas de uma riqueza imensa e grandiosa. Nos fala, como eu disse, sobre a palavra de Deus. E Jesus falando aos seus discípulos que antes que tudo se acabe, diante daquelas reflexões daquele tempo, nenhuma só letra ou vírgula será cancelada da Sagrada Escritura, sem que tudo se cumpra. Por isso ele não veio para abolir a lei, os profetas, mas veio para dar cumprimento à lei. Porque tudo aquilo que fora profetizado, que fora falado, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E ele entra num critério muito importante para a nossa reflexão, que é a questão de obedecer ou não
a palavra de Deus. E ele diz de uma maneira muito clara: quem desobedecer os mandamentos, então, vejam, quem desobedecer a lei de Deus, quem não seguir seriamente a lei de Deus, não estará dentro do plano ou do projeto do Pai. Mas acrescenta que existe algo pior ainda, que é ensinar os outros a fazerem errado. Se nós sabemos a verdade, temos que anunciar a verdade. Não podemos ensinar os outros a seguirem caminhos tortos, atalhos, caminhos errados. Pelo contrário, nós temos que obedecer, praticar e ensinar os outros todos a seguirem a palavra de nosso Deus. Nós somos todos evangelizadores. Evangelizamos com a vida, evangelizamos com nossas atitudes, evangelizamos em nossa casa, evangelizamos nos nossos relacionamentos familiares ou extrafamiliares. Em todos os momentos da nossa vida nós estamos ensinando, porque a vida é um constante ensinar e aprender. Todos os dias aprendemos e todos os dias ensinamos. Mas de que forma e o que ensinamos e fazemos? O que estamos aprendendo? É preciso que nós nos conscientizemos de que a lei de Deus deve ser para nós aquilo que norteia a nossa vida, tanto para que nós assim possamos viver, tanto quanto para ensinar os outros a fazerem. Nós não podemos jamais relativizar a palavra de Deus de acordo com nossas vontades. Às vezes a gente está lendo a palavra de Deus e fala: nossa, isso daqui acho que eu não vou fazer não. E vira a página. Não temos esse direito. Nenhuma vírgula será retirada da lei. Então é preciso que nós tenhamos este cuidado em estarmos atentos a tudo aquilo que nos ensina a palavra de Deus e, de fato, seguirmos. Nós somos alimentados no nosso dia a dia com a palavra. A palavra é alimento, assim como a Eucaristia é alimento. Claro que em situações diferentes, níveis diferentes, a Eucaristia é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor, é o pão eucarístico, é o pão vivo descido do céu, mas a palavra também é Jesus, é o Verbo encarnado do Pai. São visões diferentes, maneiras diferentes de se entender, mas são alimentos. Nós somos alimentados pela palavra de Deus. Nós somos alimentados pela Eucaristia. Para quê? Para que sejamos testemunhas de Cristo. Então, cuidado sempre com aquilo que fala, com aquilo que faz, porque nós somos, ou pelo menos devemos ser, exemplos para aqueles que nos cercam. Que o bom Deus assim nos ajude e que possamos acolher no coração esta palavra, vivenciando no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E sejam felizes.